Comecei a ler o livro Investidor Inteligente, que é esse livro aqui, e o autor desse livro é nada mais nada menos do que Benjamin Graham, mentor do Warren Buffett, cara, uma lenda viva dos investimentos e o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. Nesse livro aqui, o Graham cita alguns critérios na hora de escolher uma ação e, usando alguns critérios desse livro, eu decidi fazer esse vídeo aqui pra gente ranquear 5 melhores ações abaixo de R$10 para investidores iniciantes. Ao invés de eu fazer um vídeo aqui técnico, cheio de cálculos, que no final pode mais confundir a sua cabeça, eu montei aqui uma planilha pra gente ranquear essas 5 ações e junto com essa tabela eu vou te explicando alguns critérios que, segundo o Graham, é a melhor forma de você escolher um investimento. Lembrando que esse vídeo aqui não é nenhuma indicação. Antes de você fazer qualquer investimento, você precisa estudar, analisar e aprender a tomar suas próprias decisões. Então use esse vídeo aqui como um ponto de partida. Mas para você que deseja se aprofundar no assunto, fica ligado aqui nos próximos vídeos do canal, porque dia 22 de janeiro de 2024 eu vou abrir a próxima turma do RCD, que é a minha comunidade, onde eu ensino tudo sobre investimentos e em breve eu trago mais detalhes aqui para vocês. Os critérios que a gente vai usar nesse vídeo tem um pouco do Graham, do Investidor Inteligente, tem um pouco dos meus critérios e a gente vai começar buscando ações com PL o mais próximo de 1 ou no máximo 15. O PL me mostra em quantos anos eu teria o meu investimento de volta somente com os lucros que a empresa distribui. Então, quanto melhor o PL, melhor pra gente. O P sobre VP é outro indicador que a gente também vai buscar até 1,5. O P sobre VP mostra qual é o valor que os investidores estão dispostos a pagar pelo patrimônio da empresa em relação ao seu preço de mercado. Então, um P sobre VP menor do que 1 significa que a empresa está com desconto em relação ao valor que ela realmente vale. Lembra daquela regrinha para os fundos imobiliários? P sobre VP abaixo de 1 significa que a empresa ou o fundo pode estar descontado, igual a 1 está no seu preço justo, e acima de 1 pode estar ficando caro. O Graham, no livro Investidor Inteligente, ele busca empresas com P sobre VP no máximo até 1,5. Só que o Graham, cara, é uma lenda dos investimentos. Ele tem um macete para encontrar o preço justo de uma ação, onde o cálculo é esse aí que está aparecendo para vocês. Raiz quadrada de 22,5 vezes valor por ação vezes lucro por ação. Esse seria o cálculo para encontrar o que ele chama de valor intrínseco da ação, ou o valor que ela realmente vale. Mas ele também gosta de analisar o PL, o preço-lucro e o preço sobre o valor patrimonial da ação, multiplicando um pelo outro. E o resultado precisa ser menor do que 22,5. E esse é outro critério que a gente vai usar aqui na nossa tabela para ranquear as 5 melhores ações para os iniciantes. Outros indicadores que a gente também vai buscar é o indicador de crescimento de receita e lucro nos últimos 5 anos, que é o KGR de receita acima de 5%, e KGR de lucro acima de 10%. Outro indicador também é buscar a margem líquida acima de 5%, o que vai mostrar pra gente que a cada R$100 que a empresa produz, pelo menos R$5 fica de lucro para ela. Vamos passar rapidamente também pelo endividamento da empresa, buscando uma dívida menor do que 4, porque a gente não quer investir em um negócio extremamente endividado, ROI acima de 15% e entender se a ação venceu a inflação nos últimos 10 anos. Esses são alguns dos ensinamentos que eu aprendi lendo esse livro aqui, O Investidor Inteligente. Então eu sugiro que você lê também. E se você quiser comprar esse livro, eu vou deixar um link direto aqui na descrição. Pra gente classificar também quais são essas melhores ações, eu vou atribuir aqui 10 pontos para cada indicador que passar no nosso filtro, seguindo esses critérios que eu mencionei no vídeo. E no final do vídeo a gente vai entender qual ação se saiu melhor na nossa avaliação. Então vamos sair aqui da teoria para a prática. Vamos começar aqui com a primeira ação, que é a ação da Sanepar com o código SAPR4. A Sanepar é uma empresa de saneamento básico do estado do Paraná. Ela é responsável pela prestação de serviços de saneamento básico a 345 cidades paranaenses e a Porto União, em Santa Catarina, além de 297 localidades de menor porte. A Sanepar é uma empresa bem conhecida também, atua em um segmento interessante para quem é iniciante e, cara, todo mundo precisa de saneamento básico. Então pensa comigo, saneamento não é igual uma empresa de internet que, você colocou um Wi-Fi ruim na sua casa, você contrata outro. Cara, saneamento ou você usa ou você não usa. Então ela é uma estatal do Paraná com indicadores interessantes e a gente vai dar uma olhadinha aqui. Então a gente está buscando aqui um preço abaixo de 10, um PL de 1 até no máximo 15, um P sobre VP de no máximo até 1,5 e o método de Graham, multiplicando o PL pelo P sobre VP, o cálculo precisa ser menor do que 22,5. KGR de receita, a gente vai buscar aqui uma receita acima de 5% nos últimos 5 anos e KGR de lucros acima de 10. Margem líquida acima de 5, dívida líquida menor do que 4, ROI maior do que 15 e vai entender se a empresa venceu a inflação nos últimos 10 anos
anos. Lembrando que para cada indicador que essas empresas passarem, vamos atribuir aqui 10 pontos para cada um deles. Então a Sanepar aqui tem um preço hoje de R$ 5,94, um PL de 6,03, isso significa que o valor que você investir vai demorar aproximadamente 6 anos para você reaver aquilo que você investiu somente em forma de lucro. O P sobre VP da Sanepar está em 0,95, ou seja, a empresa está sendo negociada com desconto, e no cálculo de Graham a empresa está sendo negociada abaixo do seu preço em relação ao valor patrimonial, em 5,72. KGR de receita está acima de 7, lucro nos últimos anos está acima de 10, margem líquida está em 24,53, ou seja, a cada R$100 que a Sanepar produz, fica na mão dela R$24,53, uma margem muito bacana. Dívida líquida 1,62, então a empresa não está muito endividada. O ROI é acima de 15, ponto positivo, e como vocês podem ver aqui, a Sanepar venceu a inflação nos últimos 10 anos. Então vamos atribuir aqui uma pontuação de 100 pontos, o total aqui, porque ela passou em todos os critérios. E olha só que interessante, a gente conseguiu olhar todos os indicadores, vimos indicadores positivos, e isso reflete nos rendimentos da empresa nos últimos 12 meses. A Sanepar nos últimos 12 meses já subiu mais de 80%. Se mostrou um ótimo investimento para quem já tinha essa empresa na carteira. Se você tem Sanepar na sua carteira de investimentos, comenta aqui para eu saber se você está no lucro ou no prejuízo. A segunda ação da nossa lista é a Klabin, ação queridinha aí do Barsi. A Klabin é uma empresa brasileira, é a maior produtora e exportadora de papéis, com foco na produção de celulose, papéis, cartões para embalagens. Cara, tudo que envolve papel, papelão, o que você pensar, a Klabin, ela está envolvida. Tem muita gente que pensa o seguinte, né, cara, que esse tipo de empresa aí, ela tá em decadência, porque hoje em dia não se usa tanto papel como antigamente, mas as pessoas não param para pensar que tudo o que você compra na internet, tudo que você recebe aí no iFood, embalagens, um suco, leite, cara, todas essas empresas utilizam o papelão. E a Klabin é a maior produtora desse tipo de produto no Brasil. Uma ação da Klabin hoje custa R$ 4,30, está com PL de 8,39, um P sobre VP de 2,16, e aí você pode olhar, né, Lucas? O P sobre VP já está acima de 1,5. Nesse caso aqui, o Benjamin Graham não investiria na empresa? Não. Lembra daquele macete que você pode multiplicar o PL pelo P sobre VP e o cálculo precisa ser menor do que 22,5? Então, a Klabin tá com o preço ali bem esticado, mas nesse cálculo do Graham ainda está abaixo dos seus critérios, com um cálculo aí de 18,12. KGR de receita 13,19, KGR de lucros acima de 70%, cara, 77,23%, então cresceu muito nos últimos anos. Margem líquida acima de 15, dívida líquida menor do que 4, 3,41, ROI 25,81, também um excelente indicador, e como a gente pode ver aqui, a Klabin superou a inflação nos últimos 10 anos. O único ponto negativo aqui da Klabin que não segue os nossos critérios é que ela tem um P sobre VP de 2,16. A gente está buscando empresas aí com um PL abaixo de 1,5. Mas como a gente pode ver, mesmo não passando nesse filtro, o contexto geral da Klabin é muito positivo. E nos últimos 12 meses, a Klabin já subiu aí mais de 12%. Terceira empresa da nossa lista aqui é a Itaúsa, que é uma holding. O que é uma holding? É uma empresa que investe em várias empresas. Então, quando você investe em Itaúsa, compra uma ação da Itaúsa, você já está investindo diretamente em Itaú, Alpargatas, Dexo, CCR, Aegea, Copa Energia e NTS. Então, a Itaúsa é um conglomerado de empresas e por mais que a Itaúsa invista aí majoritariamente no Itaú, você também tem várias outras empresas ali que compõem a carteira da holding. Uma ação da Itaúsa hoje está custando aí R$10,07, está com PL de 7,17, P sobre VP de 1,24, método Graham, o cálculo daria 8,89, KGR de receita 6,65, KGR de lucros 8,72 e cara, olha o tamanho da margem líquida da Itaúsa, 186,19, assim, um absurdo. Dívida líquida 0,17, ou seja, a empresa não tem dívidas e tem um ROI aí acima de 17, também superou a inflação nos últimos anos. Então vamos colocar aqui 100 pontos para a Itaúsa, cumprindo todos os nossos critérios. Como a gente conseguiu ver aqui nos indicadores, além de entender um pouco mais da empresa, as ações da Itaúsa também já subiram mais de 30% nos últimos 12 meses, e mesmo subindo bastante nos últimos 12 meses, eu acredito que ainda existe espaço para a Itaúsa
cresceu um pouco mais. Continuando aqui a nossa lista, vou acelerar para esse vídeo aqui não ficar muito grande. A quarta ação é a ação da Copel. A Copel é a Companhia Paranaense de Energia que gera, transmite, distribui e comercializa energia. Então, só para você ter uma noção, a empresa é uma das maiores companhias elétricas do Brasil, com mais de 65 anos de mercado. A empresa administra mais de 200 mil quilômetros de redes de distribuição, mais de 390 municípios e mais de 1.100 localidades. A Copel foi privatizada esse ano, fazendo aí as suas ações subirem mais de 30%. Então a Copel, com o ticker CPLE6, tem o preço hoje de uma ação aí de R$ 9,88, um PL de 14,73, um pouco alto aí para a empresa, um P sobre VP de 1,27, no método de Graham o cálculo seria 18,70, bem próximo aí a 22,5, então tem que ficar de olho. KGR de receita 8,11, KGR de lucro 6,91, abaixo aqui do nosso critério, margem líquida acima de 5, 9,07, dívida líquida 2,2 e ROI abaixo de 15, então não passou aqui em dois critérios, mas venceu a inflação aí nos últimos 10 anos, então vamos colocar aqui 80 pontos para Copel, que foi uma empresa, como eu mencionei para vocês, que foi privatizada e as ações subiram bastante aí, mais de 30% nos últimos 12 meses. A quinta empresa é uma empresa gigante também, que é a Gerdau, com o ticker GOAL4. A Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço, uma das principais fornecedoras de aços especiais no mundo. Então a empresa está diretamente aí ligada à indústria do setor automotivo, segmento naval, maquinário, cara, é muita coisa. Tudo que envolve aço, a Gerdau está ali no meio. Uma ação da Gerdau hoje com o ticker GOAL4, hoje custa R$ 10,48. Tem um PL aí de 3,94, P sobre VP de 0,60 e, como vocês podem ter notado aqui, um PL muito abaixo, né? Lembra? Preço justo seria 1, acima de 1 a gente tem um critério de até 1,5. Por que a Gerdau está sendo negociada aí com basicamente 40% de desconto em relação ao seu preço sobre valor patrimonial? A principal matéria-prima da empresa é o aço. Então, uma das principais baixas que reflete nesse indicador são as baixas expectativas quanto ao preço do aço no Brasil, que é o principal produto da empresa. E a gente pode ver isso analisando esse tipo de notícia aqui, ó. Gerdau, enxurrada de aço chinês no Brasil afeta a venda interna e exportações, gerando cautela nos dividendos. Então, o aço também é uma matéria-prima, mas também é um tipo de produto que depende de exportações, depende da economia, então também é um tipo de matéria-prima que atua em um segmento cíclico, ou seja, ele vai e volta. Então aqui no método de Graham, o cálculo seria 2,36, bem abaixo aí de 22,5. KGR de receita da Gerdau está em 9,35, KGR de lucros 29,59, a empresa cresceu bastante nos últimos 5 anos, só que a margem líquida é abaixo de 5, 3,80, a empresa negocia com margens mais apertadas. Dívida líquida 0,30, a empresa não tem dívidas, tem um ROI acima de 15, mas não superou a inflação nos últimos 10 anos, então vamos atribuir aqui 80 pontos para a Gerdau. Então a gente chegou aqui a uma conclusão, tá? Eu citei aqui para vocês 5 ações para iniciantes, mostrando para vocês aqui o que eu, Lucas, levo em consideração junto aqui com o Benjamin Graham para escolher as melhores ações, mesmo que você esteja iniciando. Eu montei aqui então uma tabelinha levando em consideração os nossos critérios e a gente chegou a uma conclusão. Em primeiro lugar, a gente tem aqui a Sanepar. Os indicadores da Sanepar estão todos dentro do nosso filtro, a empresa também superou a inflação nos últimos 10 anos, então por conta de ter um PL mais abaixo, um P sobre VP também mais descontado, a Sanepar aqui no nosso ranking ficou em primeiro lugar, levando aí 100% da pontuação. Segundo lugar, a Itaúsa também com 100 pontos, mas como tem um PL um pouquinho mais esticado, ela ficou em segundo lugar, porque a Sanepar tem um pouco mais de desconto em relação ao preço-lucro. Terceiro lugar, a Klabin com 90 pontos, não cumprindo aqui apenas um critério, que seria o critério aqui de preço sobre valor patrimonial. Em quarto lugar, a Gerdau, que é uma empresa, mas atua em um segmento cíclico e a ação não venceu a inflação nos últimos 10 anos. Em quinto lugar, a Copel, com o PL mais esticado aqui de todas essas ações, em 14,73. Só que aí você deve estar se perguntando, Lucas, quanto custaria para eu montar uma carteirinha aqui com essas ações, seguindo esses critérios que você mencionou? Então, levando em consideração aqui que hoje uma ação da Sanepar está custando R$ 5,94, Itaúsa R$ 10,07,
Klabin R$ 4,30, Gerdau R$ 10,48 e Copel R$ 9,88. Para você montar uma carteirinha aí com uma ação de cada uma dessas que eu citei aqui nesse vídeo, você faria um investimento aí de R$ 40,67. Olha que interessante, gente, com menos de R$ 50 você já começa a montar os seus investimentos. Você vai ficar rico, milionário com esse investimento? Não, mas é o pontapé inicial para você estudando, você aprendendo mais e você começar a fazer os seus investimentos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo, se inscreve no canal ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Eu solto 3 vídeos por semana aqui nesse canal e a minha missão é ajudar você a investir do jeito certo. O que você achou dessa lista? Você tem alguma dessas ações? Sim ou não? Comenta aqui embaixo, te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto.